Vamos então ao regime próprio de previdência social. Vamos fazer questões por banca. E a gente começa com a banca Sebrasp. E você vai perceber que essa banca, apesar de ser um mito de ela trabalhar com certo e errado, não é bem assim. Nós vamos ver questões aqui, sim, no estilo certo e errado, mas também no estilo alternativas, né? 5 alternativas para você escolher apenas uma. Então, tirar da nossa cabeça, né, da nossa ideia de que Sebrasp é igual a certo e errado. Não, Sebrasp trabalha tanto com provas de certo e errado, quanto com provas de alternativas, tá certo? Então, vamos lá. Regime próprio de previdência social. Quem já estudou a teoria sabe que é primordial nós entendermos, o artigo 40 da Constituição Federal. 2, o que trouxe de reforma a emenda constitucional 103 e algumas regras da Lei 9.717. Por que algumas regras? Porque ela vai estar sendo aplicada naquilo que ela não contrariar o que trouxe a emenda constitucional 103. Então, vamos lá. Vamos pegar questões de 2020 e em diante, 21, 22, 23, 24, para você realmente estar mais atualizado. Então, veja essa questão. Olha, uma questão de 2024. A respeito de direitos e deveres individuais e coletivos, estados, servidores públicos, competências do Supremo Tribunal Federal, STF, e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do STF. Olha, quem pega essa questão, né, e vai fazer um outro concurso e pensa assim, poxa, eu não preciso estudar jurisprudência. Precisa. Mas também não precisa apavorar, porque diante das afirmativas, né, ou do item a ser considerado, o STF não vai fazer nada diferente do que está na Constituição. E quando tem alguma decisão muito diferenciada, né, que leva aí a comentários e comentários, a gente coloca no seu programa. Então, veja só. Olha, por ser compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, é lícita a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Bem, cassação de aposentadoria é uma penalidade, sim. Demissão, cassação de aposentadoria. É possível aplicar essa penalidade ao servidor, mesmo ele sendo amparado por um regime de previdência próprio, que tem caráter contributivo e solidário? Sim. Então, aqui eu posso colocar correto. Olha, pode marcar correto. E aí alguém me pergunta o seguinte, olha, se cassou a aposentadoria por conta de uma penalidade, né? Como que fica? Olha, cassou em razão de penalidade. Por quê? Porque ele cometeu algum ilícito, neste caso administrativo, e uma das penas é isso. Ele sai do regime próprio? Sim, ele sai do regime próprio. Mas aí nesse caso, como que fica o tempo todo que ele contribuiu para aquele regime de previdência? Ele poderá pedir uma certidão de tempo de contribuição
para averbar no regime geral de previdência social. Sim, e lá, se preenchidos os requisitos para aposentadoria programada, ele poderá obtê-la. Então, essa é a posição do STF. Portanto, está correto. Veja aí o gabarito. A próxima questão, vamos lá. Presta atenção, Emanuela. Olha, a respeito do direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor, julgue os itens seguintes à luz da Emenda Constitucional 103 e da jurisprudência dos tribunais superiores. Veja só, conversão de tempo, né, sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física em tempo comum. Antes mesmo de nós analisarmos cada item, eu acho prudente nós falarmos, bem, o que é conversão de tempo especial em tempo comum? Antes da reforma de 2019, nós tínhamos a aposentadoria chamada por tempo de contribuição, que exigia do servidor, no caso do regime próprio, né, do servidor, tempo de contribuição, idade, tempo de serviço público e no cargo em que se dará a aposentadoria. Só que essa aposentadoria, na época chamada por tempo de contribuição, era com proventos integrais, 100% da base de cálculo, e o servidor teria que completar, em termos de tempo de contribuição, o mesmo tempo que se exigia na aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral. 35 anos de contribuição o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Era um tempo comum. No regime geral, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição e a chamada aposentadoria especial. Olha, a especial, com prejudicialidade à saúde ou à integridade física, né, ela exigia menos tempo de contribuição que a aposentadoria comum. Bem, só que às vezes o segurado ou servidor trabalhava um tempo sob condições especiais e o resto em tempo comum. Olha, o tempo em condições especiais, o legislador à época entendeu que haveria um desgaste maior, né? Maior para aquele segurado. Então, ele deveria contribuir menos. Mas se ele não conseguisse contribuir todo o tempo em condições especiais, ele poderia, através de um fator de conversão, converter aqueles anos em tempo comum, porque ele valia mais do que um ano comum de trabalho. Sim, então isso seria a conversão de tempo especial em tempo comum. E até a Emenda Constitucional 103, a Constituição permitia essa aposentadoria especial quando o segurado fosse exposto efetivamente a agentes que prejudicassem a sua saúde ou a integridade física. Com a Emenda Constitucional 103, há possibilidade de concessão de uma aposentadoria especial quando há a exposição efetiva de agentes, né, prejudiciais à saúde. Não tem mais a integridade física. Mas em se tratando de comparar a Emenda Constitucional 103, por isso que esse enunciado, como diz, olha, condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor, ainda vale porque ele está falando até a Emenda Constitucional 103, tá? Então, poderia haver essa conversão de tempo especial em tempo comum? Podia,
a regra disposta na Lei 8.213. Quanto à questão do servidor, a Constituição, à época, dizia que teria que ter uma lei complementar, né, para tratar dessa possibilidade para o servidor. Não veio a lei complementar e o Supremo Tribunal Federal, então, editou a súmula vinculante número 33, mandando, na omissão legislativa, aplicar ao servidor as regras dispostas para o regime geral de previdência social em relação à aposentadoria especial e, consequentemente, em relação à conversão do tempo especial em tempo comum. Quando vem a emenda constitucional 103, ela diz que é possível a conversão de tempo especial em comum somente para períodos até a data da entrada em vigor da emenda. Então, até 13/11/2019. Então, vamos ver agora os itens para ver se eu consegui clarear um pouco para você. Veja, a referida conversão de tempo não é possível no âmbito do regime próprio de previdência social, pois é vedada a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria. Bem, olha, à luz da Lei Complementar 103, então, a referida conversão de tempo não é possível no âmbito do regime próprio. Em relação após a emenda 103, realmente não é possível a conversão de tempo especial em tempo comum. Mas vamos ver o que o examinador realmente quer. Item 2. Antes da edição da emenda constitucional 103 de 2019, o direito à conversão de tempo especial em comum deveria obedecer à lei complementar que viesse a regulamentar a matéria. Mas, diante da omissão legislativa em fazê-lo, a pretensão do servidor ficou, na prática, inviabilizada. Certo ou errado? Errado. Houve realmente a omissão legislativa. Não foi editada a Lei Complementar Federal para traçar as regras dessa conversão ou dessa aposentadoria especial. Mas o Supremo Tribunal editou, então, a súmula 33, a súmula vinculante. Portanto, não ficou inviabilizada essa conversão. Veja, 3. Apenas após a vigência da emenda constitucional 103 é que o direito à conversão de tempo especial em comum foi viabilizado aos servidores, passando a serem aplicadas as regras vigentes para o regime geral de previdência social. Certo? Errado. Por quê? Porque após a emenda 103, ficou proibido, ficou vedada a conversão, né, de tempo especial em tempo comum para períodos posteriores, quer dizer, após a emenda constitucional 103. Então, eu tenho aqui, com muita certeza, o item 2 e o item 3 errados. Tá? Eu vou voltar no item 1. Eu tenho que... Desculpa. Eu tenho que tirar a letra E, a letra D, a letra C, e agora eu fico enrolada como? Na letra A e na letra B. Olha, nenhum item está certo. Então, eu posso dizer que todos os 3 estão errados. Ou o 1 está certo. Então, não me adiantou muita coisa, eu preciso o quê? Voltar ao item 1. A referida conversão de tempo, né, especial em comum, não é possível no âmbito do regime próprio de previdência social, pois é vedada a contagem de tempo ficto para fins de
aposentadoria. Olha, está errado, né? Por que que está errado? Porque para períodos, deixa eu vir aqui, para períodos de até 13/11/2019, é possível sim essa conversão, tá? Essa conversão. E não é tempo ficto. Por quê? Porque houve realmente o tempo, né? Sob efetiva exposição. Então, neste caso aqui, olha, a referida conversão de tempo não é possível no âmbito do regime próprio, ela é possível sim, só para períodos de até 13/11/2019. Se viesse, olha, não é possível a conversão de tempo especial em comum após 13, para períodos após 13/11/2019, ou para períodos após a vigência da Emenda Constitucional 103, eu marcaria correto. Mas não disse. Então, o 1 também está errado, tá? O 1 está errado. Então, Sadson, Adriano, vamos lá. Olha, nenhum item está certo, porque o 1 não está correto. Então, aqui, letra A é a alternativa correta. Então, veja aí o seu gabarito. Alternativa A. Bom? Próxima questão, veja só. De acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019, assinale a opção correta a respeito das alterações promovidas no regime próprio de previdência social. Bem, essa questão é interessante quando você estuda isoladamente a emenda constitucional, né? Alguns editais pedem especificamente a questão da emenda 103 ou as novas regras dos regimes próprios. Vamos lá. Letra A. Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Certo ou errado? Mércia, certo. Letra A, certo. De acordo, né, com a lei vigente na época que houve o implemento das condições. Letra B. Uma vez que não foi editada lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social da União, o servidor público federal poderá se aposentar voluntariamente, desde que observe, entre outros requisitos, a idade mínima de 60 anos de idade se homem e de 63 anos de idade se mulher. Olha, aqui é um item que você não marcaria. Por quê? Apesar de alguns não saberem a idade correta, a gente sabe que a idade do homem exigida é maior do que o da mulher. E aqui fizeram o contrário, olha, 60 anos para homem, 63 anos para a mulher. Na verdade, a Constituição Federal, ela diz, no âmbito da União, o servidor amparado por regime próprio se aposentará voluntariamente aos 65 anos de idade, homem, e 62 anos de idade, mulher. E não é a lei federal que vai dispor sobre a idade, tá? Não é a lei federal que vai dispor sobre a idade. Por quê? Porque a idade é matéria constitucional. A idade para aposentadoria voluntária é matéria da Constituição. Servidor federal, Constituição Federal. Servidor estadual, Constituição Estadual. Servidor municipal, lei orgânica. Então, neste caso, né,
Tá errado. Letra C. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias, à pensão por morte e ao auxílio por incapacidade temporária. Errado. Por quê? Porque aqui a emenda constitucional 103, ela foi clara. Regime próprio, o rol de benefícios do regime próprio, ou dos regimes próprios de previdência social, fica limitado a aposentadorias e pensão por morte. Então, o erro está aqui, ó. Auxílio por incapacidade temporária, né? Auxílio por incapacidade temporária, ele vai estar o quê? Vai ser um benefício custeado pelo próprio Tesouro Federal, estadual, distrital ou municipal. Não cabe ao regime próprio, né, arcar. Professora, quando a senhora disse que o servidor da União se aposentará voluntariamente aos 65 anos de idade, homem, e aos 62 anos, mulher, e que isso não é matéria de lei, existem casos de aposentadoria que a idade é matéria de lei? Sim. Na aposentadoria compulsória, lei federal para todos, 75 anos. Na aposentadoria especial, aquela quando o servidor for exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, quando o servidor for um policial civil, agente socioeducativo ou agente penitenciário, quando o servidor for um servidor com deficiência, cabe à lei complementar de cada ente federativo adotar idade e tempo de contribuição diferenciados. Então, nestes casos, a própria Constituição deu para que a lei complementar de cada ente federativo escolhesse. Mas, em termos de aposentadoria voluntária, no âmbito da União, já está na Constituição Federal e diz lá, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabe a emenda à Constituição ou à lei orgânica, certo? Então, letra B, errado. Letra C também está errado. Vamos lá, a letra D. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, não sendo admitido, todavia, que ela seja inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Bem, aqui tem um probleminha, né, de banca. Olha, os estados, o DF e os municípios realmente não poderão estabelecer alíquota inferior à contribuição dos servidores da União. Porém, olha, não sendo admitido, todavia, que ela seja, desculpa, coloca poderão, e lá está, não poderão. Não sendo admitido, todavia, que ela seja inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. O que acontece? Nós temos, a emenda constitucional diz que a contribuição, a alíquota de contribuição do servidor dos estados, do DF e dos municípios, não poderão ser inferiores à praticada para os servidores da União. Ponto. Mas, o artigo 149, parágrafo 1º-A da Constituição Federal, e trazido pela própria emenda, diz que, se não houver déficit atuarial, poderá, então, ter alíquotas
menores, desde que obedecendo, né, não sendo menor do que as alíquotas do regime geral. Tá? Então, essa letra D, ela está um pouco truncada, mas ela está incorreta. Olha, poderão estabelecer alíquota inferior? Em regra, não. Não sendo admitido, todavia, que ela seja inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral. Certo, não pode ser inferior, tá? Bem, letra E. Os recursos de regime próprio de previdência social não poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, inclusive na modalidade de consignados. Errado! E aqui eu vou chamar a atenção quando o seu edital pedir a Lei 9.717 de 98. Por quê? Porque lá diz que não poderão utilizar os recursos de regime próprio para concessão de empréstimo aos segurados. Só que isso já não vale mais. E por que não vale? Ora, a lei é de 98. Nós tivemos a reforma em 2019, permitindo a utilização dos recursos do regime próprio para empréstimos consignados para os seus servidores. Então, quando a gente estuda a Lei 9.717 atualmente, a gente tem que estudar de forma sistematizada com a reforma da Previdência, né? Então, veja, hoje é possível. Por quê? Porque possibilitou isso com a emenda constitucional 103 de 2019. Então, a letra E está errado. Quem for na 9.717 vai falar, professor, está errada, porque lá fala que não pode. Mas a emenda depois veio e disse que pode. E a 9.717, que traça normas gerais sobre regime próprio, ela só vai ser aplicada naquilo que ela não conflitar com a Constituição. Tá bom? Então, letra E está errado. Portanto, o gabarito é letra A. Veja, letra A, olha, os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Correto. É o que a gente fala da aplicação do princípio do tempus regi acto. Olha, se preencheu as condições, se o fato gerador nasceu ali, ali que está a lei que nós vamos aplicar, inclusive em relação a reajustes, certo? Então, confere aí. Próxima questão. Considerando a emenda constitucional 103 de 2019, assinale a opção correta no que se refere ao regime próprio de previdência social. Letra A. Ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social, ressalvado o ocupante de mandato eletivo. Está correto? Errado. O artigo 40, parágrafo 13, com a nova redação trazida pela emenda constitucional 103, fala, inclusive, o exercente de mandato eletivo. Então, se ele só exerce mandato eletivo, ele não tem vínculo com o regime próprio, ele é do regime geral. Então, aqui está errado. Letra B. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Correto? Certo. Mediante
contribuição do respectivo ente federativo e de servidores ativos e aposentados. Certo. Sendo facultada a contribuição de pensionistas. Errado. A contribuição de pensionistas é tão compulsória quanto a contribuição do servidor ativo e do aposentado. Então, aqui já tem um erro. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo, aqui essa parte está correta, mas aqui está errado, o que torna a alternativa B errada. E vamos lá, a alternativa C. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como o reajustamento dos benefícios previdenciários, serão disciplinados de acordo com as regras estabelecidas no regime geral de previdência social. Certo? Não. Professora, não. Por quê? Porque a Constituição diz que a forma de cálculo de aposentadorias e pensões depende da lei de cada ente federativo. Então, não segue a regra do regime geral. Portanto, a letra C também está errada. Vamos lá, Adriana. Minha xará, letra D. Um ente federativo pode, de acordo com critérios estabelecidos em lei, conceder abono de permanência para o servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade até completar a idade para aposentadoria compulsória. A letra D está absolutamente correta. Professora, ele pode conceder abono ou ele tem que conceder abono? Ele pode conceder abono. Então, letra D está correto. E eu chamo você para ver o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição. O servidor poderá fazer jus ao abono de permanência em serviço. Poderá fazer jus. Nós retiramos da Constituição terá ou fará jus, poderá fazer jus agora, isso nos termos de lei do respectivo ente federativo. Então, se o Estado de São Paulo resolve, por sua lei, não conceder abono de permanência ao seu servidor que completar as condições para aposentadoria voluntária, ele não está cometendo nenhuma inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição diz: poderá fazer jus ao abono de permanência nos termos de lei do respectivo ente federativo. Então, a letra D está absolutamente correta. Letra E. É permitida a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, para contemplar os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e das defensorias públicas. Errado. Parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal. Quem já estudou regime próprio de previdência comigo sabe, né? Não pode haver mais de um regime próprio no mesmo ente federativo, nem mais de uma unidade gestora. Estou cansada de ver bancas diferentes com a mesma pegada, exatamente por conta da disposição do parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal. Então, letra E, aí, errado. Portanto, gabarito pode conferir, gabarito certo, alternativa D de Deus.
Vamos lá? Outra questão. Um município de determinado estado da federação não instituiu seu regime próprio de previdência social em decorrência do número reduzido de servidores públicos efetivos e, por esse motivo, o prefeito procurou a diretoria do Instituto de Previdência Social do Estado com o objetivo de firmar convênio para assegurar plano de benefícios previdenciários aos servidores municipais. Letra A. É vedada a realização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município com o objetivo de assegurar planos de benefícios previdenciários. Letra B. A formalização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município somente é admissível para a concessão de aposentadorias. Letra C. A formalização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município somente é admissível para a concessão de aposentadorias e pensões. Letra D. É vedada a formalização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município ou consórcio de municípios, podendo, entretanto, o Estado atuar como patrocinador do Instituto de Previdência que o município vier a criar. E letra E. É vedada a formalização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município, mas é admissível a sua formalização entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um consórcio de municípios, devendo, portanto, o prefeito associar-se a outros municípios com esse mesmo propósito. Bem, essa questão eu resolvo com a disposição da Lei 9.717, que traça regras gerais, normas gerais sobre regimes próprios. Não há possibilidade de haver convênio com o município, estado com município ou consórcio de municípios para concessão de benefícios previdenciários. Portanto, a letra E, ela está errada. Olha, o prefeito pode associar-se a outros municípios. Não. Letra E está errada. Letra A. Desculpa, letra B. Não pode haver formalização. Letra C também não. Então, eu tenho a letra A vedada, letra D vedado. A letra D também está errada, por quê? Aqui é o erro. Se tivesse só até aqui, a letra D estava ótima. É vedada a formalização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município ou consórcio de municípios. Aí estaria correto. Mas dizer que o Estado pode atuar como patrocinador do Instituto de Previdência que o município vier a criar está errado. Então, aqui eu tenho a letra A como correta. Olha, é vedada a realização de convênio entre o Instituto de Previdência Social do Estado e um único município com o objetivo de assegurar planos de benefícios previdenciários. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ah, mas por que está certo se não colocou um município ou consórcio de municípios? Aprende a fazer prova da Sebrasp. A letra A não tem erro. Não tem erro, porque ela não disse assim, não pode fazer com município, mas pode fazer com consórcio. Não. Então, a letra A está correta. Lembrar daquela frase que há 20 anos eu falo. João foi ao cinema com Maria. Se vier, João foi ao cinema, está certo ou errado? Está correto, porque João foi ao cinema.
Ah, mas não disse na frase que tinha ido com Maria, mas também não disse que foi com a Marília, a Carolina, o Pedro. Não. Então, neste caso, João foi ao cinema, está correto. João foi ao cinema com Maria, também está correto. Então, a letra A está correta. Olha aí o gabarito. Vamos lá. Próxima questão. No que se refere à Previdência Social do setor público do Brasil, julgue os itens a seguir. Então, vamos julgar item por item. 1. O professor que acumular 2 cargos públicos nessa função, vinculados a entes federativos diversos, e que completar o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria em ambos os cargos, não poderá acumular 2 aposentadorias. Certo ou errado? Errado. No caso, ele pode acumular sim, porque a Constituição Federal permite essa acumulação de cargos públicos, no caso aí de professores. Então, ele poderá ter a aposentadoria concedida por um e por outro, né? Não há problema. Então, o item 1 está incorreto. Item 2. O plano de benefícios do regime de previdência complementar dos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo da União, será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. O item 2, ele é um item questionável. Por isso, eu tenho que analisar a cabeça do examinador. Por quê? Na verdade, com a Emenda Constitucional 103, foi permitida a administração de planos de previdência complementar de servidores efetivos da União, dos estados, DF, municípios, autarquias, fundações, etc., por entidades fechadas ou entidades abertas. Só que o artigo 33, esse número me persegue, o artigo 33 da Emenda Constitucional 103 diz: enquanto não vier a lei complementar federal que disciplina a relação desses entes patrocinadores com a entidade aberta de previdência complementar, fica só permitida a administração por entidades fechadas. Então, aqui no 2, se eu sigo a Constituição Federal, eu posso dizer que está correto. Tá? 3. O agente público federal que ocupa exclusivamente cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, tem seus direitos previdenciários regulamentados pelo regime próprio de previdência social dos servidores da União. Errado, né? Olha, exclusivamente cargo em comissão. Então, aí vai ser do regime geral de previdência social. Vamos ao 4. O servidor titular de cargo efetivo da União que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente a 50% do valor a que teria direito se estivesse entrado em gozo da aposentadoria. Olha só, nada, olha, fará jus a um abono de permanência equivalente a 50% do valor a que teria direito se tivesse entrado em gozo de aposentadoria. Completamente errado. A Emenda Constitucional 103 fala que, no caso do servidor público federal, enquanto não vier lei a respeito,
o abono de permanência equivalerá ao valor da sua contribuição. E o 4, então, está errado. Bem, agora eu quero ver o que o examinador me diz. Assinale a opção correta. Eu sei que o 4 está errado, acabei de saber. Então, letra D eu elimino, letra E eu elimino. Bem, agora eu fico 1, 2 e 3. Eu só tenho um correto aqui, né? E aí eu vou até a número 1. Está errado, então eu vou aqui. Agora eu vou para o 2, desculpa, para o 2 e o 3. O 3 está errado. E aqui, nesse caso, ficou a letra B. O item 2 está... aqui é letra B, gente. Tá? O 2 está certo. Pode corrigir aqui para mim, que depois eu tenho que corrigir para vocês no quadro, tá? Olha só. Então, aqui é letra B de beleza. Por quê? Porque o 3 está errado. O 3, olha, o agente público federal que ocupa exclusivamente cargo em comissão, ele vai ter seus direitos regulamentados pelo regime geral de previdência social. Aí nós temos a letra, o item 2. O item 2, ele está correto de acordo com o que tem a Constituição Federal, né? Por enquanto, eu não posso ter uma entidade aberta administrando, mas a Constituição permite. Então, neste caso, eu só tenho a opção da 2, do 2 está certo. Letra B, confira aí o seu gabarito, tá bom? Mais uma questão? Vamos lá. A contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores do município de São Paulo é: ah, professora, mas eu não sei o regime próprio dos servidores do município de São Paulo. Nem preciso saber. Por quê? Porque aqui está falando em contagem recíproca de tempo de contribuição. E a regra é que pode haver a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regime geral e regime próprio, entre próprio e regime geral, entre os regimes próprios, né? E as vedações, as observações que devem ser obedecidas estão na própria Lei 8.213. Então, vamos ver. Olha, então a contagem é admissível desde que o segurado complemente o valor da contribuição decorrente das diferenças de alíquotas aplicadas entre um sistema e outro. Não! Se eu tenho um tempo de contribuição no regime geral e, por acaso, a minha contribuição foi de, imaginando, 7,5%, eu vou passar para o regime próprio de qualquer ente federativo e lá a contribuição é de 14%, eu não tenho que pagar essa diferença, né? Então, letra A está errado. Letra B. A contagem é inadmissível tão somente para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Errado, né? Olha só, quando era por tempo de contribuição, é admissível sim. Então, letra B está errado. Letra C. É inadmissível tão somente para aposentadoria compulsória e aposentadoria especial por efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Olha,
Eu não posso contar o meu tempo de contribuição? Posso, inclusive para aposentadoria compulsória. Eu vou levar meu tempo. Até porque, você vai lembrar, a aposentadoria compulsória será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Letra E, desculpa, é admissível para qualquer espécie de aposentadoria, hipótese em que os referidos sistemas se compensarão financeiramente. Letra E é a correta. Pode marcar e conferir o gabarito, né? Sim, é o tempo de contribuição de um regime que eu vou levar para o outro. E aí, os sistemas se compensarão financeiramente, de acordo com as regras estabelecidas em lei. Bem, lá no regime instituidor é que vai ver se eu vou me aposentar, né? Qual tipo de aposentadoria, dependendo dos requisitos que eu tenho que preencher. Então, letra E é a alternativa correta. Mais uma, vamos lá? A respeito das inovações trazidas pela Emenda Constitucional 103, julgue os itens a seguir. Veja, desde a promulgação da referida emenda constitucional, passou a ser obrigatória a instituição de regime próprio de previdência social por todos os entes federativos. Certo ou errado? Errado. Adriana, minha xará, a Emenda Constitucional 103, ela passa a vedar a criação de novos regimes próprios. Então, com a promulgação da Emenda Constitucional, quem havia instituído o regime próprio? A União, todos os estados, o Distrito Federal e muitos municípios, ótimo. Os municípios que não tinham criado, não puderam mais criar. Então, não se tornou obrigação todos os entes federativos terem regime próprio de previdência social. Portanto, aqui está errado. Pode marcar aí e conferir. Vamos lá, mais uma questão. Olha, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Olha, está correto. Correto. Pode verificar. Sim. E aí você percebe o seguinte, que a banca, ela gosta muito, né, desse parágrafo 20 do artigo 40. Quando ela trabalha com questões de alternativas, ela coloca uma delas. Quando ela trabalha com certo e errado, ela também traz esse tema, essa vedação. Então, fique atento a isso. É vedada a existência de mais de um regime próprio ou unidade gestora no mesmo ente federativo. Bem, próxima questão. Veja só. Os regimes próprios de previdência dos servidores públicos efetivos das diversas unidades da federação têm natureza estatutária. Certo ou errado? Certo, né? Eles são estatutários, correto. Eles não são seletistas neste caso, porque ocupam cargo público efetivo. A relação não é uma relação contratual CLT, né? Mas sim uma relação estatutária, certo? Outra questão? A partir da Emenda Constitucional 103, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado. Vamos lá? Letra A. Por incapacidade para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será dispensada a realização de avaliações periódicas
para verificação da continuidade da incapacidade, após 5 anos da data de concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Certo? Errado. O que a emenda constitucional trouxe e alterou o artigo 40 da Constituição é que realmente o servidor público, ocupante de cargo efetivo, amparado por regime próprio, ele será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, né, quando insuscetível de readaptação. Mas a Constituição fala que haverá, né, será obrigatória a avaliação periódica, de acordo com o que dispuser a lei de cada ente federativo. Não fala que será dispensada após 5 anos, de acordo com a lei, né, de cada ente federativo. Então, aqui está errado, olha. Letra A, nós podemos marcar errado. Letra B. Será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Certo? Errado. Professora, mas aos 75 anos de idade, certo? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e não de serviço. Olha só aqui o erro. Mas, letra C, será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, certo? Aos 70 anos de idade, na forma de lei ordinária. Errado. A Constituição diz aos 70 anos de idade ou aos 75 anos, na forma de lei complementar. Letra D. Será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, certo? Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Correto. Na forma de lei do respectivo ente federativo. Certo. Letra D é a alternativa correta. E cuidado, quando você tem uma questão de várias alternativas e você acha que leu a B, já está correto, já acertou, e deixa de ler as demais, você pode correr o risco de errar a questão. A letra B, apesar dela estar errada, né, porque tempo de contribuição e não tempo de serviço, a ansiedade do candidato pode falar assim, 75 anos na forma de lei complementar. Marca e não vê as outras alternativas. Cuidado, nós temos que olhar todas. Então, vamos à letra E. Olha, será aposentado aos 60 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, no âmbito da União, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos legalmente estabelecidos. Olha, neste caso está errado. Por quê? Porque a idade da mulher é de 62 anos e não é aposentadoria por tempo de serviço, é aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária. Então, letra E também está errado. Veja só, letra D, a resposta correta, tá? Vamos à próxima? Vamos lá. Outra. Considerando-se a reforma da Previdência ocorrida em 2019 e as regras constitucionais do regime próprio de previdência social, a Lei
do ente federativo pode prever que o servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, faça jus a um abono de permanência equivalente, letra a 30% do valor dos seus vencimentos, por no máximo 5 anos. Ninguém falou que será sobre vencimento. Letra A, errado. Letra B, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, no mínimo, e até completar a idade mínima para a aposentadoria por idade. Também aqui está errado, porque o valor do abono de permanência, se for instituído por lei do ente federativo, ele corresponderá, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária do servidor. Então, aqui está errado. Letra C, ao valor da contribuição previdenciária no máximo e até completar a idade para aposentadoria compulsória. Letra C é a resposta correta. Letra D, valor da remuneração errado. Letra E também sobre remuneração errado. Então, letra C é a resposta correta, tá bom? Então, concursos, institutos de previdência, defensoria, procuradorias, INSS, concurso nacional unificado, gente, artigo 40 da Constituição Federal, cuidado, tá? É um artigo que deve ser estudado. Vamos lá? Questão. Com relação aos regimes próprios de previdência social, julgue o item que se segue. Todas as unidades da federação devem instituir um regime próprio de previdência social, capaz de promover a proteção social dos seus servidores, independentemente do número de segurados que poderão ser vinculados a esse regime. Certo ou errado? Errado. Foi uma outra maneira que o SEBRASP utilizou. Depois da emenda 103 de 2019, não há mais possibilidade de se instituir regime próprio. Então, eu dizer que todas as unidades da federação devem instituir está absolutamente errado. Pode marcar aí e conferir. Outra questão, vamos lá. João, servidor público, em exercício de cargo efetivo da administração direta estadual e segurado de regime próprio de previdência social do respectivo estado, foi eleito para o cargo de vereador. Olha, quando ele diz que é um servidor ocupante de cargo efetivo do estado, pode ser qualquer estado, ele não precisaria dizer que está amparado por regime próprio, tá? Por quê? Todos os estados da federação possuem regime próprio de previdência para o servidor que ocupa cargo efetivo. Então, às vezes, a banca, ela parte dessa premissa que você sabe disso. Aqui colocou, mas se não coloca e coloca servidor estadual, você já parte, né, do conhecimento que ele é amparado por regime próprio. Neste caso, ele foi eleito vereador e vamos ver. Nessa situação hipotética, ao assumir o mandato eletivo, João, letra A, será afastado de seu cargo, receberá necessariamente a remuneração do respectivo cargo eletivo, né, de vereador, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Bem, no cargo de vereador, a Constituição Federal, ela permite que o servidor
se for da vontade dele e houver compatibilidade de horários, ele continue exercendo o cargo e o mandato, concomitantemente. Nesse caso, quando ele opta dessa maneira, ele vai ser segurado do regime próprio em relação ao cargo ocupado e segurado obrigatório do regime geral em relação ao cargo eletivo. Então, necessariamente, ele não vai ter que se afastar do cargo. Letra A está errada. Cadê a letra B? Olha, a letra B, deixa eu ver aqui se ela não saiu. A letra B, ela sumiu. Espera aí. A letra B sumiu, mas vamos ver, vamos fazer aqui. Letra C. Perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e permanecerá afiliado ao regime de previdência do ente federativo de origem, se houver compatibilidade de horários. Letra D. Será afastado de seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, ainda que haja compatibilidade de horários. Então, aqui, olha, ainda que haja compatibilidade de horários, não será afastado. Vamos lá. Aí eu tenho outra letra D. Então, na verdade, aqui seria, desculpa, letra B, aqui seria letra C, né? Então, essa letra B aqui, ó, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e permanecerá afiliado ao regime de previdência do ente federativo de origem, se houver compatibilidade de horários. Então, vamos deixar essa aqui em stand-by. Próxima. Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e deverá se desfiliar do regime de previdência estadual enquanto estiver no cargo eletivo. Errado. Letra E. Será afastado do seu cargo efetivo, embora permaneça percebendo as vantagens do cargo, e deverá se desfiliar do regime de previdência estadual. Errado. Letra B, que na verdade aqui está C, mas é a letra B, né? Letra B, nós vamos colocar aqui, olha, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e permanecerá filiado ao regime de previdência do ente federativo de origem, se houver compatibilidade de horários. Sim. Então, havendo compatibilidade de horários, ele vai receber as vantagens do seu cargo e também a remuneração do cargo eletivo. Ele permanecerá filiado ao regime de origem? Sim, em relação ao cargo. Ah, mas não completou, porque em relação ao mandato eletivo, ele é segurado obrigatório do regime geral. Sim, não completou, mas está correto. Aqui não está nada errado, a letra B. Então, eu posso confirmar o gabarito letra B e pedir 1000 desculpas pela ordem aí que saiu errado, mas no final a gente consertou, tá bom? Vamos lá, próxima questão? Bem, a competência prevista na Constituição Federal para legislar... Meu Deus. Espera aí. Essa questão não tem nada a ver aqui. Corta para mim, edição.
Ainda bem que vai cortar a última questão, né? Que não tem nada a ver conosco aqui. Se eu fosse corrigi-la, o que eu colocaria aqui? A competência prevista na Constituição para legislar sobre Seguridade Social é privativa da União, tá? Mas eu peço à edição que corte essa questão, termine naquela anterior. Aí fica show de bola para nós, certo?